A gente começa falando sobre a grande notícia do dia, a revelação das imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília. O Itamaraty chamou o embaixador húngaro no Brasil para prestar esclarecimentos depois da estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada do país europeu. Vamos então ao vivo até Brasília. De lá fala o repórter Bruno Pinheiro, ele tem todas as informações para a gente. Boa noite, Bruno. Oi, Vitor. Ótima noite a você. A Secretaria de Europa e América do Norte chamou então esse embaixador húngaro para explicar como foi esse encontro do ex-presidente lá na embaixada. O encontro de cerca de 20 minutos e o embaixador não quis responder. Ótima noite a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Excelente semana. Essas imagens foram divulgadas através do jornal New York Times hoje um pouco mais cedo e essas informações são imagens do ex-presidente na embaixada. No contato com o Bruno, que vai trazendo para a gente informações sobre essa passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Embaixada da Hungria. Acho que agora voltou seu áudio, Bruno. Pode concluir, por gentileza. Vamos lá então. Essa imagem, o registro de 4 dias após uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que o passaporte do ex-presidente foi inclusive retido. Ele retorna para a capital federal, Vitor, e no dia 12 de fevereiro, 9h30 da noite, conforme revelam essas imagens, ele chega na Embaixada da Hungria. Fica de segunda até na quarta-feira, de acordo com o jornal e de acordo com as informações. Alguns minutos após o ex-presidente acessar o elevador e o andar superior da embaixada, aparece um funcionário levando uma cafeteira e também levando ali nas mãos uma forma de alimento que acabou sendo servido, de acordo com o jornal, também ao ex-presidente da República. Então, hoje houve esse chamado do Itamaraty para conversar com o embaixador. O encontro de cerca de 20 minutos, com quem eu conversei, alguns nomes no Itamaraty me revelaram que o embaixador se recusou a dar mais informações sobre a ida de Bolsonaro. Eu conversei com o ex-presidente logo após essas imagens serem divulgadas. Ele me disse que de fato esteve lá, estava sozinho na capital federal e resolveu visitar a embaixada e ficou sim essa noite. Mas ele confirmou que foram 2 vezes que ele esteve lá na Embaixada da Hungria, mas se limitou ao responder qual foi o assunto realmente que foi colocado em discussão no encontro com o embaixador. O jornal ainda conta que os funcionários da embaixada estavam de folga e não estavam lá durante este encontro do ex-presidente, que durou de segunda a quarta-feira. O ex-presidente ainda me reforçou que a conversa foi como de chefe de Estado, apesar dele reconhecer que não é mais chefe de Estado, mas é resultado de quando ele foi o presidente da República, que fez várias amizades e que esteve com o embaixador na posse de Javier Milei, também na Argentina, e que o encontro naquela noite realmente foi totalmente amigável e que ele foi a convite. E aí eu fiz um questionamento, relembrando a operação da Polícia Federal com várias medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente, exemplo de não conversar com outros investigados, não se ausentar do país até por conta do passaporte estar retido e, se ele tinha receio de uma interpretação, levar um pedido de prisão. O ex-presidente me disse que isso vai depender da avaliação do ministro, no caso, o ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Também, logo na sequência, conversei com alguns nomes da Polícia Federal, uma fonte revelava que isso seria com olhar de lupa, essas imagens, e que haveria uma investigação. Logo na sequência veio então essa confirmação, conforme a Jovem Pan adiantou, que de fato não será aberto um novo inquérito, mas no inquérito que já existe haverá uma linha de investigação justamente sobre essas imagens. Qual foi o tom da conversa? O ex-presidente disse que não está fugindo e que não tem nada a esconder. Só que aí gerou muita repercussão, que gerou inclusive o convite do embaixador. Apesar de ficar assim em silêncio, o encontro durou cerca de 20 minutos aqui no Itamaraty, na noite de hoje já. Vitor Brown. E isso também provocou comentários dentro do governo, né, Bruno? O ministro Alexandre Padilha falou depois da divulgação dessas imagens, né?
Repercussão imediata, viu, Vitor Brau, dentro da ala governista, tanto lá no Senado quanto nas redes sociais, ali enviando representações que isso será necessário um pedido de prisão ou até mesmo de aumentar uma medida cautelar para o ex-presidente. E o ministro disse hoje, após uma reunião no Senado Federal, que o ex-presidente é um fugitivo, confesso. Vamos ver o que ele respondeu a jornalistas hoje um pouco mais cedo. Essas imagens só reforçam de que Bolsonaro é um fugitivo, confesso. O que cabe à Justiça, à Polícia Federal, a fazer com as imagens, aí não sou eu que vou opinar sobre isso. O que eu posso é reafirmar que o presidente Lula tem dado todas as condições de absoluta autonomia ao funcionamento institucional da Polícia Federal. Ainda hoje, em uma nota, os advogados do ex-presidente responderam que este encontro foi totalmente amigável e de relacionamento com esse embaixador, que já é amigo e que estiveram juntos na Argentina, inclusive. E este documento, a nota, fala durante o tempo que ele esteve hospedado. Não falam quantas noites, nem quantos dias, nem quantas horas, justamente ali ficando sem uma resposta se de fato a imagem confirma que ele esteve de segunda a quarta-feira. O jornal New York Times ainda confirmou a informação que um satélite foi contratado para fazer um registro do alto para confirmar que o veículo de Bolsonaro esteve na embaixada naqueles dias, e isso foi comprovado. Além do circuito de segurança interno, um satélite também fez a fotografia do alto registrando o veículo de Bolsonaro e seus assessores naquela noite na embaixada da Hungria, aqui na capital federal. Vitor Brau. Perfeito, então, direto de Brasília, as informações do Bruno Pinheiro, que continua acompanhando e volta ainda hoje ao longo do Jornal Jovem Pan com outras informações. Bom trabalho por aí e até já, Bruno. Trago aqui para conversa agora os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e a Dora Kramer, quem estarão com a gente nessa noite de segunda-feira aqui no Jornal Jovem Pan. Bom começo de semana para vocês, Vilela, Dora. Vou começar contigo, Vilela. O que já se tem especulado é até sobre uma possível prisão preventiva de Jair Bolsonaro, escorada na revelação dessas imagens, apontando que poderia ser configurada como uma tentativa de fuga do ex-presidente, que ele teria procurado a Embaixada da Hungria aqui no Brasil, um território onde não haveria jurisdição da Polícia Federal e da Justiça Brasileira, e lá ele se refugiaria, se blindaria de uma eventual ordem de prisão, e que isso configuraria tentativa de fuga. Daí já poderia ser preso por conta disso, pela tentativa de fugir e evitar possíveis punições das investigações que ele enfrenta. Você corrobora com esse entendimento, Vilela? Acha que é possível ou não? Boa noite para você. Boa noite, Brown. Boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo que é muito cedo para se falar num pedido de prisão do ex-presidente. O judiciário não deve cair na pilha, na pressão que muitas vezes o segmento político faz. É claro, é um fato e é algo que tem que ser discutido, debatido, é algo que soa de uma forma estranha o que o ex-presidente estaria fazendo na embaixada por 2 dias, especialmente num contexto como o atual, onde ele é réu de uma determinada investigação, ele responde a uma determinada investigação e ele tem medidas cautelares com relação a ele. Mas o judiciário não tem elementos concretos para uma medida de prisão. Ainda é muito cedo, tem que esperar. Agora vamos ter elementos novos, vamos ter esclarecimento por parte do embaixador, que foi chamado, inclusive, pelo governo federal para dar alguns elementos dos seus esclarecimentos. Enfim, ainda tem muita coisa para correr, não existe elemento nenhum que justifique uma ordem de prisão tão imediata nesse momento. E Dora, vou puxar daí com isso que o Vilela trouxe agora no final para te ouvir. Esse pedido feito pelo Itamaraty, ou essa determinação, para que o embaixador húngaro preste esclarecimentos. O que achou desse gesto, Dora, da entrada do governo, no caso também, usando o Itamaraty para cobrar esclarecimentos? Por outro lado, a gente viu a Polícia Federal, que abriu uma investigação também sobre esse caso, para apurar as circunstâncias em que se deu essa estadia do Bolsonaro na embaixada. O que achou, Dora, dessas duas movimentações que vêm da esfera do governo federal? Boa noite para você, bom começo de semana por aí, Dora.
Boa noite, Brown, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, tudo o que tem agora assim, explícito é estranheza, estranheza de todo lado. Claro que não é estranho o ex-presidente ir a uma embaixada. O esquisito é passar 2 dias lá na embaixada, alegadamente para fazer contatos, ele pode fazer esses contatos, ele tem residência em Brasília, vai à embaixada, faz contatos, sai, mas passar 2 dias durante o carnaval, e mais esquisito ainda, quando o embaixador é chamado a explicar o que o presidente, o ex-presidente foi fazer lá, eu acho normal que tenha sido chamado, porque o ex-presidente está sob investigação, é o embaixador simplesmente se recusar a falar, porque os advogados do ex-presidente disseram que ele foi lá para fazer conversas normais. Ele também disse, o Bruno Pinheiro traz para a gente, que ele foi lá fazer contatos normais, conversas e tal. Então por que o embaixador não diz isso, né? Então fica a suspeição geral de que ele realmente estava com receio de ser preso e foi lá fazer algum tipo de sondagem. Agora, achei super precipitado do ministro Padilha já sair afirmando que se configura realmente uma tentativa de fuga. Acho que é exagerado, e aí eu concordo com Vilela. As coisas, por enquanto, estão estranhas, mas precisam ser esclarecidas. Não é hora de tirar, assim, conclusões peremptórias definitivas.